Oi, turma, tudo bom com vocês? Na aula de ciências hoje a gente vai aprender quais são as funções vitais dos seres vivos. Vamos lá? Bom, para serem classificados como seres vivos, os animais e as plantas devem estabelecer relações, entre si. Nessa imagem mesmo a gente está vendo que tem várias relações entre plantas e animais, que são os seres vivos. E por meio dessa relação, esses seres vivos devem realizar algumas funções vitais de nutrição, que é a questão da alimentação, reprodução, que é reproduzir novas espécies, se defender e também se proteger. Então, essas são as funções vitais dos seres vivos: nutrição, reprodução, defesa e proteção. Cada espécie, ela vai se adaptar ao meio em que vive. Então, se vive no meio aéreo, vai se adaptar ao meio aéreo. Se vive no aquático, no meio aquático, vai se adaptar no meio aquático. Se vive no meio terrestre, vai se adaptar ao meio terrestre, né? Então, ela se adapta ao meio e encontra nesse meio tudo que é necessário para sobreviver, né? A melhor forma de interagir em busca de alimentos que garantam a sua nutrição. A reprodução dos seres vivos acontece com um animal da mesma espécie, Um animal, um outro ser da mesma espécie. Então, essa reprodução acontece com um ser da outra espécie que sejam capazes de gerar outros seres férteis, garantindo assim a continuidade ali daquela espécie, Então, formando, desenvolvendo novas espécies, fazendo filhotes, a espécie ali ela vai ter continuidade. Os seres vivos também buscam proteção e defesa das ameaças existentes no seu habitat, quer seja de animais, Então, eles sempre procuram se proteger e se defender de qualquer tipo de ameaça. Seja a ameaça que venha de animais de outras espécies ou se defender mesmo de elementos da natureza, como o sol, a chuva, o vento. Então, eles estão sempre em atenção, em alerta. Bom, sempre que há um desequilíbrio no ambiente, ocorrem alterações na forma de os seres vivos buscarem alimentos, se reproduzir e se proteger. Então, aqui a gente tem os exemplos de algumas alterações que podem ocorrer no meio ambiente, no habitat do animal e fazer com que eles tenham grande dificuldade, de se reproduzir, de se alimentar e se proteger. Então, aqui é exemplo, as queimadas é um exemplo, de um desses desequilíbrios, que aí já é interferência do ser humano, Como a gente pode ver na imagem, isso já confunde o animal já se vê precisando buscar uma outra alternativa, já que aquele habitat dele está sendo destruído. As enchentes também, É uma alteração que pode acontecer no habitat, pode ser um desequilíbrio no ambiente. E também o desmatamento. Então, todas essas alterações geram um desequilíbrio no ambiente do animal. Então, as queimadas, a poluição e até a interferência de um outro ser vivo pode modificar essas relações. Bom, a introdução de um ser vivo em um ambiente que não é o seu pode trazer consequências, como a gente está vendo aí, Pode trazer tanto consequências para o meio ou para os seres que vivem ali. Então, a gente está vendo os animais que sofreram consequências, perderam o seu habitat, o seu lugar de moradia, e também o meio ambiente que sofreu, devastações. Esse processo, gente, é chamado de bioinvasão. Bioinvasão é a introdução de um ser vivo em um ambiente que não é seu, tá? E, normalmente, quem é que faz sempre a bioinvasão, que invade um lugar que não é o seu? O homem. Na maioria das vezes, é a ação do homem. A espécie que invade acaba competindo com as espécies do local, As espécies nativas, podendo levar essas espécies até a extinção. Como a gente já tem estudado, vários animais entraram, Entrar em extinção ocorre risco de extinção devido à ação do ser humano mesmo. Porque, nesse caso, o ser vivo recém-chegado pode acabar se adaptando bem às condições locais, Não vai possuir predadores naquele ambiente e assim espalhar-se pelo território, tornando-se uma praga. O que é que esse ponto ele quer explicar? Existem seres que, ao chegar
em um ambiente, ele consegue se adaptar naquele ambiente, enquanto outros, infelizmente não conseguem se adaptar e podem morrer. E aqui a gente vai ver alguns exemplos, ó. Tem o caracol gigante africano. Esse caracol gigante africano, como o nome já diz, ele não é, né, uma espécie da fauna brasileira. Ele foi trazido ao Brasil para substituir o escargot. O escargot é uma espécie que é bastante apreciada na culinária. Muita gente se alimenta de escargot. Porém, o seu comércio, né, nesse caso, a venda desse caracol gigante africano não deu certo. E o animal hoje já está espalhado por quase todo o Brasil. E além de ser uma praga agrícola, né, esse caracol gigante africano, ele pode transmitir doenças como a meningite, por exemplo. Então, aqui a gente tem exemplo de um animal que não é nativa aqui do nosso país, foi trazido para cá e conseguiu se adaptar aqui e hoje está, né, espalhado por quase todo o país, gerando algumas doenças. Temos também o mexilhão dourado. Ele chegou ao Brasil por meio de porões de navios e hoje ele já se espalhou por alguns rios aqui do nosso país. Esse molusco se reproduz rapidamente e toma conta da superfície onde se instala. Quando ele se instala, ele causa prejuízos em hidroelétricas, em embarcações, encanamentos, além de ameaçar a fauna e a flora, né? Além de ameaçar plantações e animais. Uma outra espécie é o mexilhão zebra, que já invadiu mais de 40% das águas lá dos Estados Unidos e do Canadá, causando também prejuízos. Bom, turma, esse é o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido quais são as funções vitais dos seres vivos, né? E a importância dos animais eles serem mantidos nos habitats onde eles estão já acostumados, né? Onde eles já estão adaptados. Um beijo, até a nossa próxima aula. Tchau!